último Congresso de Nutrição Funcional, o sal rosa foi considerado um vilão. Será que é isso mesmo? Vamos entender o que aconteceu e entender como são os outros sais. Qual a diferença de cada um deles com o Alan Thiago, que é nutricionista. Seja bem-vindo, tudo bom, bem? Alan? Prazer. Prazer, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. E que história é essa que o sal rosa foi definido como um vilão? Ele foi atacado? Então, mais uma polêmica aí em relação à alimentação, né? Sempre surge alguma, todo dia, toda semana, todo mês. O que acontece, falando no geral, todo sal em excesso pode causar algum malefício à saúde, Sim. como qualquer outro alimento em excesso. Então, o sal rosa, ele é um alimento mais delicado de se falar porque os Himalaias, os Alpes dos Himalaias, eles abrangem 5 países. Né? Então já foi falado que o sal do Himalaia não é do Himalaia do Paquistão, mas o Himalaia, uma parte dele fica no Paquistão. Entendeu? Existe o sal negro também, que é um sal do Himalaia, só que ele fica na região das Índias. Então, dependendo de onde é retirado esse sal, ele contém traços diferentes de minerais. E eu li que alguns desses minerais não são absorvidos pelo nosso organismo, eles são insolúveis aos humanos. Isso faz algum sentido, doutor? Não, isso não procede. Não procede? Não procede. Como foi falado lá, em relação ao ferro, o ferro é essencial à nossa vida, para a oxigenação das nossas células, ao silício, que também é encontrado em verduras e frutas, que também é essencial para evitar que o nosso corpo se intoxique com alumínio. Foi falado do flúor também, mas o flúor também é essencial para a saúde dos dentes. Então, todo mineral tem o seu diferencial em relação a benefícios para o nosso organismo. Mas, como eu falei no início, tudo em excesso pode causar algum prejuízo. Então, e é claro que pode ter um sal que não é tão legal, de repente de uma marca não tão confiável. Sim, isso é importante também, se preocupar também, né? Eu gostaria de falar... não compre o sal rosa a granel, tenha preferência por um sal de marca, um sal que venha embalado, venha lacrado, porque o sal a granel, o cliente não sabe de onde vem esse sal, a procedência dele, entendeu? E infelizmente, pelo fato de ser um sal importado, ele é mais caro. Com certeza, então, é bem mais caro que o sal refinado. Não busque um sal do Himalaia pelo preço, busque pela qualidade, que é o que ele vai oferecer na mesa. Claramente que tem que ser usado com moderação, como todo e qualquer outro sal. Então, na verdade, o sal rosa, ele tem sim mais minerais que um outro sal, só que esses minerais, eles são absorvidos pelo nosso organismo, numa quantidade correta. Sim, claro. Como todos os outros sais também oferecem minerais. Porém, quando, por exemplo, o sal de mesa, que é o sal branco refinado, quando ele passa pelo processo de refinamento e branqueamento, ele perde esses minerais. Entendi. E o sal do Himalaia, como ele é bruto, ele não perde. Então eu posso continuar dizendo que o sal rosa do Himalaia é um sal mais saudável do que o sal refinado, por exemplo? Eu posso continuar consumindo em paz esse sal? A questão em relação à saudabilidade é o quê? Muitos falam sobre a quantidade de sódio do sal rosa, que o sódio é o grande vilão, vamos dizer assim, Sim. que também não é um vilão, pois ele é essencial. O problema é que ele é consumido em excesso. A quantidade de sódio do sal rosa comparado ao sal branco é um pouco menor, né? Mas se consumido em excesso, acaba saindo elas por elas. Entendi. Então toma cuidado na hora de dosar o sal para preparar o alimento. Tem muita gente que fala que esse sal salga menos, né? E acaba colocando um pouquinho mais. Então, na verdade, aí você está se enganando, né? Porque se você usar mais sal rosa, na verdade você vai obter a mesma quantidade de sódio que o sal refinado. Sim, isso mesmo. Então, já que é para usar, use na mesma quantidade e aí sim você vai ingerir menos sódio. Com moderação. Com moderação. Então podemos consumir esse sal, sim, claro, né? Podemos Olha consumir, só, então ele não é vilão. De procedência. De procedência, respeitando, é claro, os limites da nossa dieta, a quantidade ideal para o seu dia. Claro. E vamos falar sobre os outros sais? Começamos então pelo sal refinado, que é aquele clássico da mesa. Sim. Por que ele não é um sal tão bacana? É por conta do refinamento dele? Então, a questão não é não ser um sal saudável. Ele é sim saudável, porém, ele contém apenas o sódio e o iodo. Né, que a legislação obriga a colocar o iodo no sal pelo fato da saúde da nossa tireoide, que ela precisa do iodo. Mas assim, o sal, ele é consumido em excesso. É consumido mais ou menos 5, 6 gramas de sal por pessoa por dia e o permitido seriam 2 gramas. 2 gramas por dia? Sim. Isso serve para qualquer pessoa, homem ou mulher? Sim, sim. 2. O que seria 2 gramas? É aquele saquinho pequenininho?
Aquele de sal? Sim, Acho que é aquilo, daquele. né? Mas distribuído em todas as Em refeições. todas as refeições. E o que acontece? As pessoas consomem até 3 vezes mais o valor diário permitido, o que causa a retenção de líquidos, causa hipertensão, causa problemas cardíacos, problemas renais, entre várias outras doenças crônicas pelo fato da alimentação em excesso do sal. Vou pegar uma colherzinha aqui, doutor, eu quero que você me mostre o que são 2 gramas. 2 mais gramas ou de sal. menos, para você em casa entender quanto é que você pode consumir por dia, não é nem por refeição. Sim. É só isso? Sim, mas você tem que entender que você, para preparar uma panela de arroz, Sim. você usa mas você não vai comer essa Não vai panela. consumir tudo, entendeu? claro. Então, você divide isso aqui em todas as refeições diárias, na salada, nas carnes, nos carboidratos, tá? Por isso que eles inventaram outros tipos de sais, como, por exemplo, o sal de ervas. Certo. O que eles fazem? Eles colocam 50% do sal e os outros 50% são à base de ervas. Orégano, manjericão, alecrim. Então diminui 50% do teor de sódio do sal, mas mantém o sabor ou até melhora o sabor do alimento pelo fato das ervas contidas nele. Fica super saborizado. Então, na verdade, essa colher, no caso do sal de ervas, ela aumenta, já que aqui tem menos sal. A porcentagem está dividida. Mas você não necessariamente precisaria usar mais. Sim. Você pode usar a mesma quantidade e manter o sabor, pelo fato das ervas contidas nele. Entendeu? Isso que é bacana de dizer, né? Não é só o sal que traz sabor para o alimento. Não. Nós temos uma gama muito grande de temperos, de especiarias. E elas, sim, trazem também o sabor, né? Sim, claro. E são mais saudáveis. Muito mais. Então, vamos mostrar novamente a colherzinha para você que não viu, tá? É isso aqui, gente, mais ou menos, né, doutor? Ou eu enchi muito? Menos. Ó, é menos, é menos. É isso que você pode consumir, dá pra ver? Aqui acho que vai ficar melhor. É isso que você pode consumir por dia, distribuído em todas as refeições. Como o doutor disse, você, claro, vai colocar mais numa quantidade, numa panela grande de comida, mas o que você vai ingerir tem que ser isso. Então, você que pega essa quantidade pra pôr na salada, não pode, né? Eu acho interessante também lembrar o fato de que vários alimentos industrializados contêm sal. Sim. Então, a pessoa tem que entender que os alimentos que ela consome durante o dia já têm um percentual de sal nelas. E a gente olha pelo pacotinho mesmo, né? Pelo valor nutricional, Sim. a gente consegue ver no sódio a porcentagem. Sim. Então, muitas vezes, a pessoa acaba não extrapolando no sal de cozinha, mas no sal contido nos alimentos industrializados. Ela nem percebe que está comendo, né? Sim. E, na verdade, esse sal está presente não só nos alimentos que nós não recomendamos, até nos saudáveis há a presença claro. de sódio. Sim, porque o sódio também é um conservante. Então, ele vai manter o produto pronto para consumo, apto para consumo por mais tempo. Então, a maioria, mais de 90% dos alimentos vão conter sódio. Então, é importante ficar esperto, né? Sim. Ficar em alerta. Então, falamos do sal refinado, desse sal com ervas, e este aqui é o sal marinho. Quais são os benefícios desse sal? Sim. O sal marinho, você pode perceber que a cor dele é diferente do sal de mesa, Sim. que também pode ser um sal marinho ou mineral. Porém, esse sal já passou por processo de refinamento e branqueamento, perdendo os minerais contidos nele na extração dele bruto. Aqui, pelo fato dele não ter passado pelo refinamento nem branqueamento, ele continua com mais minerais do que o sal branco de mesa. Então, todos os sais que têm mais minerais, eles são mais interessantes para a nossa saúde. Sim. Já que aqui, além de sódio, que é o que vai salgar o seu alimento, há também a presença de outros elementos que farão bem à nossa saúde. Com certeza. Então, este é o sal marinho e a dosagem seria a mesma? Sim, a dosagem de sal é padrão, É sempre dependente padrão. do sal. Entendi. E aqui tem o sal negro. Esse é o sal negro, também é um sal do Himalaia, porém ele é retirado em regiões vulcânicas. Então ele contém mais traços de ferro e enxofre, por isso a cor dele mais escura, né? Por isso ele leva o nome de sal negro. E aqui você trouxe ele nos grãozinhos e ele E refinado. aqui é o próprio triturado mesmo na hora, no alimento. E o enxofre contido nele é rico em MSM, né? Que é o metilsulfonilmetano, que é um elemento essencial para a nossa cartilagem. É muito consumido em medicamentos, em suplementos, e ele contém esse MSM nele. E como escolher o sal certo para minha dieta? Você acha que é uma união de todos esses ou há um que é mais focado para cada tipo de paciente? Não, a minha visão em relação ao sal é o quê? Moderação. Você pode usar 3 tipos de sais durante o dia.
um no almoço, o sal negro no almoço, o sal de ervas no jantar, dependendo da preparação que você vai fazer, num grelhado, um sal rosa, em outra preparação como peixes, um sal de ervas que combina mais, mas em relação a mais saudabilidade, não. É só em relação a gosto. Entendi. A questão, o fator X do sal é consumo. É a quantidade consumida. Sim. Então, a escolha é minha, de qual eu prefiro desses sais, qual combina com o alimento que eu estiver preparando, mas o consumo, a quantidade, é aquela lá que o doutor falou, aquele tiquinho, aquela pontinha da colher aqui, ó, de sopa, é isso que você pode consumir por dia. Então, é mais a atenção com a quantidade do que com o tipo de sal. Com certeza, né? Porque depois que foi conhecido o sal do Himalaia, muitas pessoas têm olhado para o sal de mesa como um vilão. E não é esse o real fator. É em si que o sal do Himalaia, pelo fato de ser bruto, como o sal marinho também, ele tem mais minerais. Sim. Né? Então, ele vai fornecer mais subsídios para o nosso organismo trabalhar com homeostase, que é o equilíbrio. Então, todos têm o seu fator benéfico. A questão é a quantidade que você vai consumir por dia para não prejudicar o seu organismo. Mas por conta dos minerais, o sal do Himalaia ele acaba sendo um sal mais saudável, mais interessante, o que não faz com que o outro seja um vilão. Não mais saudável, mas mais completo. Mais completo. Sim. Ótimo. Então talvez seja uma melhor opção, mas isso não quer dizer que o dia que você não tiver esse sal, tiver que usar esse, você deve ficar em pânico. Respeitando Jamais. a quantidade, tá tudo certo. Sim, com certeza. E aquele primeiro sal ali é o sal light. Qual que é a Isso. diferença dele para o sal refinado normal? No sal light é adicionado 50% de cloreto de potássio. Então, ele tem 50% apenas de sódio em relação ao sal de mesa comum. Esse Certo. cloreto de potássio também vai salgar o alimento da mesma maneira, reduzindo o teor de sódio do alimento. Então tem menos sódio o sal Tem light. menos sódio o sal light. É uma alternativa interessante também. Sim. E aí, mas também mantemos a mesma quantidade, certo, Também doutor? mantendo a Eu tô quantidade. aqui tentando, vocês estão vendo, né? Eu repito várias vezes, mas é isso. Essa é a quantidade ideal para o consumo. Tem alguma perguntinha? Mande pra gente no @VocêBonitaTV e nós já temos perguntas. Vamos ver o que você de casa quer saber. O sal grosso, ele é muito calórico? A pergunta é da Fátima de São Paulo. É, doutor? Não, a caloria do sal refinado, tanto o refinado quanto o sal grosso, é a mesma, porque minerais não contêm calorias. Ah, então, certo. ele sendo refinado ou sendo grosso, ele vai conter o mesmo aporte calórico. Então não importa qual sal nós estamos falando, não importa nenhum deles, a quantidade calórica é a mesma, já que não há caloria. Não há caloria em minerais. Bom saber, mas há sódio, que é essa a preocupação Sim. do sal. Não é a caloria, é o sódio. Nós temos mais uma perguntinha, vamos colocar então na tela. O sal rosa pode fazer mal para quem tem pressão arterial alta? A pergunta é da Gisela. Pode? Não, pelo contrário. O sal rosa comparado com o sal branco de mesa, o percentual de sódio do sal rosa é 2,61% menor. É um percentual baixo? Sim, é um percentual baixo. Porém, se você for ver no montante, a longo prazo, pelo fato do consumo em excesso durante o dia todo, esses 2,6 acaba se tornando bastante. Então tem menos sódio e a pessoa ela pode ficar menos preocupada em relação ao sal branco consumindo sal rosa, se ela for hipertensa. Entendi. E doutor, o que faz o excesso de consumo de sódio para o nosso organismo? Quais são os malefícios do excesso de sódio? O sódio ele é responsável pela hidratação do nosso organismo. Então o excesso do sódio no nosso organismo acaba causando retenção de líquido. Com isso, o aumento da pressão arterial. E com isso, problemas cardíacos, levando a problemas renais. Então, uma doença leva a outra. Entendi. Entendeu? Por isso que o sódio ele é essencial à nossa vida, porém, é muito importante que se mantenha a dosagem diária correta. Porque é um dos elementos que estão causando muitos problemas em relação a doenças na humanidade hoje. É o pelo sal. excesso. O sal, mas ele não é um vilão. O problema é o excesso do consumo. Entendi. Nem tanto em temperar alimentos, mas também nos produtos industrializados. O Ministério da Saúde está tentando tirar os saleiros das mesas dos restaurantes. Ah, é? Sim, eles estão tentando criar uma lei que retire o sal de mesa dos restaurantes pelo fato do pessoal usar o sal em excesso sem entender o prejuízo que ele causa. Já é algo que faz parte da rotina, né? Você Sim. pega o saleiro e coloca na salada ou em qualquer alimento que você consome e esse alimento já tem sal, então o seu Sim. consumo está sendo muito alto. Ao meu ver, a maior importância é
fazer com que o cliente entenda o prejuízo que o excesso do sódio traz ao organismo dele. Entendi. Do que simplesmente só retirar o sal. Ou tentar trocar o sal dele. E quando a gente fala de retenção de líquido, não é só uma questão estética, né? Como muita Jamais. gente pensa. É de saúde Sim, mesmo. Primeiramente saúde. Primeiramente saúde. A estética é uma consequência da sua saúde. Com certeza. Nós temos mais uma perguntinha sua que enviou pra gente. Vamos colocar então na tela. Quais os benefícios do sal cinza? A pergunta é da Dora. O sal cinza, será que ela quis dizer o sal marinho? Então, Dora, o que você quis dizer? Se for o sal marinho, como eu expliquei, né, todos os sais, dependendo por exemplo, o sal do Himalaia, dependendo da região de onde ele é tirado, ele tem uma coloração diferente, devido aos traços de minerais contidos nele. Como, por exemplo, o sal negro, que também é um sal do Himalaia, e é de uma cor totalmente diferente do sal rosa. A procedência é a mesma, mas eles são sais diferentes. Retirado de regiões diferentes, como esse é de uma região vulcânica, né, contém os traços de ferro, então a coloração dele é diferente. Então, dependendo dos traços de minerais contidos no sal, a coloração dele muda. E a coloração, ele diz mais sobre os minerais presentes no sal e a região da extração, correto? Sim, com certeza. Então esse que é o sal, talvez, que a Dora tenha chamado de sal cinza, seria o sal marinho. O sal marinho. Que é o mesmo que o sal refinado, só que o processo dele é diferente. Sim, o sal refinado pode ser tanto tirado de minérios, como sendo o próprio sal marinho. Ambos são praticamente o mesmo sal, porque os minérios um dia estiveram no fundo do mar. Sim. Então é o mesmo sal, porém com um processo industrializado contido nele. O sal grosso também é o mesmo sal que o sal marinho? Sim. Só que no estado bruto dele? Sim, no estado bruto. Maravilhoso, doutor. Acho que ficou claro, né? Agora, os tipos de sais que nós temos no mercado e quais são os benefícios de cada um deles. E, em especial, saber que o sal rosa não é um vilão. Mesmo se você vê alguma notícia na internet, desconfie, entenda um pouco mais. O consumo excessivo de sal, sim, é um vilão, não o sal. Independente do sal. E a procedência dele também, né? Então, escolha uma boa marca para que você garanta a sua saúde. O doutor se chama Alan Thiago Scaglione, ele é nutricionista e o Insta dele é nutricionista Alan Scaglione. Então, Scaglione é S mudo, então é Scaglione. Nutricionista Alan Scaglione. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer recebê-lo. Volte sempre. Muito...